Vamos lá para o exercício de número 7, sobre os novos movimentos sociais do século XX, assinale o que for correto. O que são movimentos sociais? São ações coletivas de indivíduos que vivem uma situação social desvantajosa e, por isso, se juntam na expectativa de alterar as relações sociais. A sociologia trabalha com dois grupos de movimentos sociais. Os tradicionais ou clássicos nasceram no século XIX em torno da luta de classes, com o objetivo de redistribuir melhor a riqueza e conquistar direitos. Então, nós estamos falando do movimento operário europeu, nós estamos falando também dos primeiros movimentos de trabalhadoras nos Estados Unidos da América do Norte e das primeiras greves de 1917, aqui no Brasil, por exemplo, né? Por outro lado, nós temos também os novos movimentos sociais ou contemporâneos, que nascem no final dos 60 e começo da década de 1970, com pautas voltadas para que a sociedade reconheça a diversidade de estilos de vida e que o Estado dê legitimidade a essa diversidade de estilos de vida, portanto, tentando fazer valer os valores democráticos e ampliar a cidadania. Alternativa 1. Ocorrem em contexto político homogêneo e são marcados pelo antagonismo entre as classes, definidas pelas suas posições na estrutura econômica. Está errado, pessoal. Aqui a gente estaria muito perto dos movimentos clássicos. O contexto político é heterogêneo e marcadas por pautas identitárias, raciais, ambientais, entre outras pautas. 2, são caracterizados pela diversidade de pautas e pelo envolvimento de diferentes grupos sociais. Exatamente. Quer dizer, a pauta da questão sexual, da questão do combate à homofobia, que é do movimento LGBTQI+, do movimento feminista contra o machismo, do movimento negro contra o racismo, do movimento indígena pela demarcação de terras, apesar de não ser, e pelo reconhecimento da identidade cultural indígena, né? Pelas pautas ambientais, entre outras pautas. 4, adotam novas formas de organização e ação política desvinculadas das instituições formais de representação, como os partidos políticos. Exato, pessoal. Adotam novas formas de organização e ação política. Por exemplo, como diz Manuel Castells em Movimentos Sociais na Era da Internet, né, no livro Redes de Indignação e Esperança, os movimentos sociais na era da internet. O Manuel Castells, por exemplo, fala do poder das redes sociais em demonstrar que pautas locais podem assumir mobilizações globais, como, por exemplo, foi a Primavera Árabe, Ocupe Wall Street, as Jornadas de Junho no Brasil, e, inclusive, recentemente, o movimento hashtag Vidas Negras Importam, enfim, né? Então, são pautas, né, que são formadas por grupos que têm a sua diversidade de pautas, desvinculados de instituições formais, quer dizer que não estão ligadas a um sindicato ou uma ONG, né, mas quer dizer que nascem dos coletivos, surgem na internet, né, bem como aí, né, desvinculado dessas instituições, como os partidos políticos, exatamente. O movimento social, ele pode até engrossar a fileira de um partido, mas o partido, ele age de forma a partir da estrutura do Estado, e os movimentos agem a partir daquilo que se reconhece enquanto ambiente democrático. 8, operam como promotores de interesses privados de grupos específicos junto às elites políticas do Executivo e do Legislativo? Não, né? Pelo contrário, eles surgem da sociedade civil e de uma vontade de mudança da sociedade civil. Surgem de forma rápida, sem prévia organização, e têm curta duração. Isso se chama turba, isso se chama multidão. O movimento não. Ele tem um projeto, ele tem uma ideologia, uma organização e luta na tentativa de atingir o seu objetivo.
Por isso aqui, a soma desse exercício é número 6.